Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula, né? E eu queria desde já desejar uma boa noite todo especial aos polos que estão conectados conosco, a todos os polos que nos assistem, em especial a galera do YouTube que está aí conosco também, pessoal que acompanha as nossas aulas. É muita alegria, né, poder estar aqui no sábado, tão um pouco assim, com a voz estranha, mas, gente, isso é resquício de uma faringite aqui pesada, inclusive, quem não assistiu a aula quarta-feira, tá? Por esse motivo. Mas estamos aqui, certo? Gente, nós estamos passando por um período bem quente, né? Um período bem quente, um período que deixa a gente realmente bastante debilitado em relação a nosso sistema respiratório. E, aproveitando para falar sobre isso, vamos falar de uma prática que é muito interessante, que são as práticas corporais de aventura, tá? Então, para a gente começar essa aula, eu queria, né, falar sobre as práticas corporais de aventura, falar do calorzão, né? Então, falar de práticas corporais de aventura é entender primeiramente o ambiente. A gente primeiro entende onde esse ambiente ele acontece, para a gente definir se essas práticas elas são urbanas ou se elas são da natureza. Então, galera, as práticas corporais de aventura, elas acompanham o homem desde muito tempo. Vocês vão me perguntar assim, professora, isso é algo recente? Isso é da modernidade? Isso é uma prática que o homem gosta de fazer? E eu vou dizer para vocês, o homem sempre fez práticas corporais de aventura. Como assim, professor? O homem sempre fez práticas corporais de aventura. Se vocês observarem, né, o homem das cavernas sem muitos recursos, não tinha elevador, não tinha elevador, não tinha escada rolante, não tinha como descer ladeiras. Esse homem ele fazia um rapel com cipós, né, com aqueles ramos de cipós que quem assistiu aí o filme do Tarzan sabe do que eu estou falando, né? Então, quem assistiu aí o filme do Tarzan sabe que o Tarzan ele se deslocava pelas copas das árvores, empendurado nesses cipós. Vocês vão me perguntar assim, professora, surge daí a necessidade do rapel? Surge sim, tá? O arvorismo, ele é algo bem antigo, quem fazia isso os primatas, os macacos, né? Essa prática de caminhar por lugares muito estreitos, os primatas fazem isso com muita naturalidade. Professora, e as corredeiras? O homem já se utilizava desse recurso? Sim. Tanto se utilizava desse recurso, das corredeiras, que sempre teve essa necessidade das corredeiras. Descer as corredeiras, descer um rio mais turbulento. E por que, então, que essa exploração do ambiente ela se tornou um pouco reclusa, né? Reclusa? Por que o homem deixou de fazer essas práticas? Primeiro, por conta do medo, do perigo que acontecia. Então, de certa forma, a gente tende a fazer práticas que nos deixem mais seguros. Então, se você parar para pensar, quando a gente começou a criar as nossas civilizações, a gente sempre cria as nossas civilizações com segurança. Tá? Então, por exemplo, a gente vai construir uma casa. O que a gente vai priorizar dessa casa? Um local seguro. Então, a gente tende a nos proteger, é um mecanismo de sobrevivência, a gente vai se protegendo. Aí vocês vão me perguntando, né? E por que, então, que depois que a gente desenvolveu técnicas de segurança, a gente teve a necessidade de explorar esse ambiente incerto? Exatamente por essa configuração, por necessitar explorar um ambiente incerto. A gente vai explorar como? A gente vai se desafiar. Eu quero fazer algo que me traga adrenalina. Né? O que é adrenalina, professora? É um hormônio. Eu já vi muitas pessoas falando dessa adrenalina. É o hormônio da sensação, né, de nervoso que a gente passa,
aquele frio na barriga, ali é um choque de adrenalina que a gente tem, tá? Aí você vai me perguntar, professora, e esse nervoso que a gente passa, essa adrenalina toda, qual a necessidade disso, né? Qual a necessidade de... Muitas pessoas são motivadas por essa sensação. Então, se não tiver adrenalina, se não tiver emoção, a gente não está querendo muito participar, né? Manuel Antônio, que acabou de entrar. Então, tem que ter adrenalina. A vida tem que ter adrenalina. E é exatamente nesse contexto que vai nascer uma necessidade de estar numa prática imprevisível. Então, as práticas corporais de aventura, elas são práticas dentro de ambientes imprevisíveis, ou seja, eu não consigo prever, né? Eu não consigo prever determinadas situações. Ai, deixa eu só voltar aqui. Eu puxei o slide, não sei como aqui, e ele voltou. Daniel, puxa ele para mim, por favor. Volta para mim. Pronto. Então, as situações de previsibilidade, elas são a marca registrada das práticas corporais de aventura. Então, eu busco uma aventura que me traga essa sensação do imprevisível, certo? Aí vocês vão me perguntar, tá, professora, e dentro dessas práticas, quais práticas que nós temos? Aí nós temos as aventuras, né, urbanas e da natureza. Ok? Nós temos as práticas corporais urbanas e as práticas corporais da natureza. E aí, eu quero que vocês digam, por aquilo que a gente já falou aqui na sala, o que são as práticas urbanas e o que são as práticas da natureza. Vocês conseguem me responder isso? Eu vou deixar aí 1 minutinho na tela para vocês me responderem. Vamos lá? Olá, pessoal. Então, as práticas corporais da natureza, nós vamos ter aquelas que eu realizo exposta à natureza. Nós temos várias. Nós temos o rafting, nós temos o mountain bike, nós temos a tirolesa, nós temos o arvorismo, nós temos o surf, nós temos o kitesurf, nós temos uma infinidade de práticas da natureza, tá? Como o trekking, nós falamos na aula passada, né? Quem estava aqui na aula passada sabe que nós falamos de trekking. Rapel, escalada, todas são práticas da natureza. Mas nós temos as práticas urbanas. E, galera, as práticas urbanas são aquelas que eu realizo no ambiente urbano, ou seja, nas cidades. E aí, meu povo, na cidade a gente pode fazer muitas coisas, mas eu confesso para vocês que eu não sei se vocês têm ciência, né, do que são essas práticas urbanas. As pessoas pensam que são os esportes, né? Não, não são os esportes. Os esportes convencionais são práticas que são de aventura, como o skate, o patins, o parkour. O parkour, gente, até quem ainda não assistiu aquela série Looping, assistiu, Daniel, Looping? Netflix? Looping? Massa, né? Arsène Lupin, né? O Arsène Lupin, que é o protagonista. Ele faz parkour durante o filme.
Ele faz muito parkour. Parkour é aqueles saltos que ele dá de um prédio para o outro. Então, gente, o parkour é uma manobra de saltos. E é muito praticado, tem muita gente fazendo parkour. O professor é muito louco, né? É muito louco. E como a gente falou, né? O esporte de aventuras, ele trabalha com a imprevisibilidade. Trabalha aí com as possibilidades de quedas, de riscos, né? Então, mas por que, então, praticar uma modalidade que pode te oferecer um certo risco? Tem gente que gosta dessa sensação. Tem gente que quer fazer atividades que tragam, de certa forma, condicionamento físico, mas que tragam segurança. E por que, então, praticar, né? Então, a gente tem aqui, quais são os benefícios? A melhoria do condicionamento físico. Então, a gente tem realmente uma melhora nesse condicionamento físico. E vocês vão me perguntar, uma melhora como? Primeiro, se você for pedalar, por exemplo, se você for pedalar, pedalada, você vai melhorar muito o teu condicionamento, né? Se você for caminhar, você também vai melhorar muito. Se você for escalar, você vai melhorar a força, a resistência. E assim a gente tem várias possibilidades de melhorias. Contato com a natureza. Eu gosto muito de falar disso, exatamente porque eu vivo na cidade, né? Então, a maioria de vocês, a maioria do estado, a maioria dos nossos alunos aqui moram numa região do interior, né? No interior do estado. E se deparam com várias situações, não se deparam, como eu me deparo, com situações de engarrafamento, de estresse, de buzina, de zoada, de moto. E essa zoada, gente, a gente chama isso de poluição sonora. E isso acaba aumentando muito o teu nível de cortisol, que é um hormônio. Esse hormônio é o hormônio do estresse. Essa semana, eu até falei na aula de hoje de manhã, essa semana eu peguei 2 congestionamentos. Eu pego estrada, eu dirijo muito. E essa semana eu peguei 2 congestionamentos assim horríveis. Eu passei um tempo presa no trânsito. Eu confesso para vocês que até a estrada eu acho legal dirigir. Mas quando eu fico parada, sem poder passar, eu fico louca, gente, literalmente louca. Essa sensação que me dá, né, esse estresse absurdo que gera em mim, é exatamente por causa disso, desse cortisol, que é um hormônio que fica muito elevado em situação de estresse. Certo? E as práticas corporais da natureza, eles trazem esse misto de relaxamento exatamente por entender, tá? Por entender que essa prática, ela é guiada por várias sensações, como, por exemplo, o ar puro que a gente vai estar respirando, o som do vento. As pessoas dizem assim, é uma sensação diferente. Eu tive agora recente num lugar bem tranquilo, bem arejado, com brisa, com vento, com ar puro. Aquela sensação, gente, de ouvir o som da natureza, ela é realmente desacelerador, né? Ela desacelera tudo. Então, vocês que estão aí no interior, vocês têm menos poluição sonora do que a gente, né? Então, a gente acaba tendo muita poluição sonora, muita poluição visual, muita poluição sensorial. E essa poluição sensorial, ela afeta muito o nosso estresse, tá? Então, por exemplo, um lugar onde você vai fazer uma trilha que tem água, ela é realmente muito... tem muito... eu quero. Tem uma sensação muito ruim, né? Desculpa, quando a gente está num lugar que tem água, a gente tem uma sensação muito boa. Eu até falei hoje à tarde, olha aí, galera, o parkour é por saltos, vocês vão colocar aí saltos em determinados locais e vão projetar locais para que vocês queiram saltar.
O parkour é uma prática muito, ó, tá fazendo uma prática aí de um prédio, de um lugar para o outro. Muita gente faz parkour, gente, muita gente faz parkour. Eu, particularmente, e tem detalhes, a maioria desses filmes que aparecem, né, que tem muito dublê, tá? É exatamente os dublês, eles fazem essas técnicas de parkour, que é de salto, certo? É muito interessante, é muito legal. E aí, gente, eu até falei hoje que a gente não está preparado para essa conversa, que é a conversa dos orientais, né? Os orientais, eles têm um hábito de ter em casa fontes de água. Aí vocês vão me perguntar, professora, é por causa da religião? Também, tem muito da religião também. Mas nós, ocidentais, nós não temos o hábito de ter essa sensação da água, né? O som da água, ela é muito, muito relaxante. Então, quem faz práticas corporais em perto de água sente essa sensação. Exatamente por conta dessa sensação, como é que eu posso dizer? Esse estímulo sonoro, tá? Ela provoca um intenso relaxamento, tá? O som da água provoca intenso relaxamento. Então, gente, nós temos aqui, certo? Um detalhe também muito interessante. As práticas de aventura, elas geralmente são associadas a grupos. E eu até falei aqui já em outras situações que esses grupos eles são super importantes. Por quê? Porque prática corporal de aventura deve ser sempre alicerçadas em possibilidades de você estar em lugares que você tenha um socorro imediato, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma prática só, o risco de você estar fazendo essa prática só é muito grande, certo? E essa prática pode te levar a sérios riscos, inclusive de morte. Eu até falei aqui, gente, numa outra aula, daquele filme Solo e 127 horas. O Solo, gente, e os 127 horas são 2 filmes muito massa, tá? Que trazem pra gente uma experiência de dois protagonistas, né? São protagonistas, 2 aventureiros. Esse aqui é no surf, tá? E esse daqui é trekking. Certo? Trekking. Mas o detalhe, gente, os 127 horas, o rapaz ele está numa atividade e lá ele sofre uma queda. Ele fica preso entre as rochas. E no solo, ele cai de um desfiladeiro. O cara está indo surfar, ele cai de um desfiladeiro. Nessa queda, ele tem fraturas múltiplas, inclusive de coluna e de quadril. E ele fica impossibilitado de caminhar. Nessa queda, ele fica ilhado. Nos 127 horas, ele fica preso. Os 2 não conseguem sair do local onde estavam. Os 127 horas, ele tem que fazer uma amputação. Ele decide, depois de 127 horas, ele decide se amputar. E o solo, ele é resgatado, por muita sorte. Então, por que a gente deve fazer essa prática corporal de aventura? Nunca deve fazer só. Né? Eu sempre aconselho, você nunca deve fazer só. Por quê? Porque você corre o risco, né, de sofrer um acidente e não ter ninguém para te socorrer. Então, por exemplo, vai fazer uma trilha, vai fazer um mountain bike, eu adoro pedalar. Nunca vai só. Nunca faça isso. Também até contei a história de um
de um grupo que, inclusive, essa história do filme eu estou contando é do filme, mas eu conheço uma história verídica. Se você for conversar com o pessoal que pedala, o pessoal que faz trilha, vão ter inúmeros casos aí para contar. Então, eu tenho um colega que ele é atleta profissional, inclusive de mountain bike, e aí ele saiu com um grupo para passear. E nessa saída, um dos colegas levou a esposa era o carro de apoio. E aí ela deixou o grupo num determinado local e eles foram para outro. Né? Eles iam para um lugar bem longe e já tinham marcado de encontrar com a esposa nesse outro lugar, que era o final do percurso. No meio do percurso, um dos ciclistas sofre um infarto. E aí, essa pessoa que estava lá, a esposa, era minha amiga. Essa história é de uma amiga minha. Ela disse, olha, ela disse que na hora ela ia sair, mas ela ficou com aquilo no coração dela, dizendo, não, eu não vou esperar um pouco aqui, depois eu saio e vou lá para o destino final. E foi a sorte desse cidadão, né? Porque ela estava lá no apoio, uma pessoa voltou, pegou o carro para fazer o resgate do ciclista. Nisso, conseguiram resgatar ele a tempo e levaram para o hospital. Ele realmente tinha sofrido um infarto. E conseguiram salvar ele, né? Então, ele sobreviveu por conta do tempo de espaço, o tempo que aconteceu o infarto, eles conseguiram fazer as manobras, reverter, ele teve que fazer o procedimento e tal. Mas você imagina, a pessoa sofreu um infarto, tá lá caído, tá sozinho, não tem ninguém para te socorrer, vai saber lá que horas Deus vai passar uma pessoa e vai te socorrer, né? Então, infelizmente, isso pode acontecer. Então, as práticas corporais de aventura, elas precisam ser práticas corporais onde eu tenho alguém de suporte, ou que eu tenho alguém que possa me procurar. Ah, era para eu chegar daqui a 2 horas, eu demorei meia hora, eu já começo a me preocupar. Demorou 1 hora, eu já sei onde eu vou te encontrar. Eu vou fazer percurso tal e vou te encontrar. Então, gente, não é brincadeira, né? Não é uma coisa absurda, mas precisa ser algo que eu esteja amparado por alguém. Então, por isso que as práticas corporais de aventura, elas devem ser feitas em grupo. E lógico que esse grupo vai aumentar a minha quantidade de amigos, né? Então, dentro das práticas da natureza, a gente tem as corridas orientadas, corridas de aventuras, corrida de mountain bike, rapel, tirolesa, arvorismo. E nas práticas urbanas, né, a gente já mostrou parkour, skate, patins, bike, um monte de coisa que a gente pode fazer. Certo? Então, eu queria aproveitar aí a oportunidade, queria saber se aí na cidade de vocês têm aí escalada, né? Se tem algum lugar para fazer escalada. Digam aí para mim, vou deixar 1 minutinho só para vocês responderem. Bora lá, pessoal. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui em Teresina, a gente não tem lugares para escalada. Quais são os lugares mais propícios para escalada? Montanhas, colinas, paredões de rocha, né?
Cachoeiras é um lugar bom para escalar. Cachoeiras, paredões perto das cachoeiras, né? Geralmente tem paredões. Serras. Serras é um lugar muito legal para escalada. Aqui nós não temos. Em Teresina a gente não tem. É um lugar muito plano. Tá? Mas, por exemplo, aqui em Pedro II, tem umas cachoeiras legais, tem um negócio muito legal lá. Santa Rosa, que eu sei porque eu tive conversando com o pessoal de lá, pessoal, inclusive nossos alunos, falaram que tem uma serra em Santa Rosa. Santa Cruz, eu também sei que tem serra, dá para fazer escalada. E assim, vários outros lugares que nós temos aí que são propícios para escalada. Piauí tem muita coisa legal para fazer escalada. São Raimundo Nonato também, eu sei que tem lugar para fazer escalada, fazer serra, né? Tem serra. São lugares bem legais. Juazeiro parece que também tem. Então, são lugares que vão trazer aí um terreno mais aclive, né? Com aclive, com declive, que são ideais para fazer esse tipo de atividade. Só que tem um detalhe muito importante, tá? As pessoas acham que escalada está ligado diretamente com concentração, né? Força. Mas tem um detalhe muito importante que está para além disso aí, que é a resistência. A resistência, gente, é o bicho que pega aqui, viu? Resistência. Então, nós temos a resistência, que é muito forte. Precisa ter muito forte o treino de resistência. Tem um detalhe também muito interessante. Existem dois tipos de escalada, né? Escalada que a gente chama livre e artificial. Na livre, nós fazemos isso com cavidades de rocha, tá? Para alavancar as subidas. As artificiais, você vai utilizar ferramentas para fazer a progressão. E aí você utiliza estribos, você utiliza grampo. E alguns escaladores, gente, utilizam cordas de segurança, né? Você está ali amarrados para fazer essas escaladas. Mas existe muita gente que faz escalada livre, totalmente livre, ou seja, sem amparo aí de cordas. Professor, é recomendável? Eu não sou especialista para falar isso, né, gente? Mas, enfim, eu acredito que não, tá? Por conta da segurança. Mas tem até um cara que ele já foi preso várias vezes aí pelo mundo afora. Ele adora subir, escalar lugares inusitados, né? Eu não sei o nome dele, mas o cara é famoso aí no mundo. E ele já escalou Torre Eiffel, já escalou os prédios mais altos do mundo. O cara é meio que um Homem-Aranha, né? Mas ele gosta, na realidade, não é nem de escalar, ele gosta realmente de ser pego pela polícia. A onda dele é porque ele faz movimentos políticos, né? Ele tem ali uma jogada não é política, mas ele tem sempre um tema, tá abordando ali em protesto alguma coisa, protestando, certo? O track, semana passada, na quarta-feira, foi abordado aqui, tá? E nós temos 4 tipos de trekking, que o track de um dia, o track de longa distância, ativista, ele é ativista, obrigada. Track de velocidade, track de regularidade. Então, eu já fiz track de regularidade e eu falo uma coisa para vocês. Não gosto muito de track, porque eu já falei, eu não gosto muito de caminhar, mas o de regularidade é perfeito, galera, perfeito. Por que o track de regularidade é top? Primeiro, porque você precisa fazer um percurso, tá? Esse percurso, ele é todo cronometrado. Você tem um tempo para chegar, um tempo para passar, um tempo para cumprir. E não é você chegar primeiro, não é quem chega primeiro. Na regularidade, é como você chega. Se você chegou dentro do horário, você não pode chegar nem antes e nem depois. E existe ali um tempo limite,
tá? Para você passar. Eles geralmente fazem um cálculo. Em cima desse cálculo, você vai percorrer aquele percurso de um determinado tempo, que às vezes pode ser com corrida ou às vezes pode ser caminhando lento. E isso vai depender do tipo de prova. Aí tem cara que faz a prova de regularidade, bota corrida na subida para matar o pessoal, bota corrida dentro de uma água para você saber você nadar. E a regularidade é isso, mas é muito massa. Eu acho que eu já contei aqui que nas 3 vezes que eu fiz regularidade, a primeira eu fui em terceira, a segunda eu fui em segunda e a última vez eu fui em primeiro lugar. Então, track de regularidade é você ter noção de percurso, né, navegação, e ao mesmo tempo de navegação você entender a dinâmica fazer a dinâmica correta da prova. Então, eu amei fazer regularidade. E tem um track de velocidade que você vai destinar um ponto e você vai chegar o mais rápido possível. E aí tem várias técnicas também. A gente vai falar um pouquinho do raft, né? O rafting é as corredeiras, né? Você descer corredeiras. Nós não temos corredeiras aqui. Eu não sei se nos cânions, né? No cânion do Rio Poti, eu não sei nem se é Poti. Lá em Castelo é Poti ou é Parnaíba, Daniel? Então, no cânion, lá em Castelo, eu acho que é Poti. Eu acho que é Rio Poti. Eu tenho quase certeza absoluta que é Poti. Então, os cânions lá de Castelo, eu acredito que não tem corredeiras, tá? Mas deve ter alguns trechos. Geralmente, corredeiras é mais quando tem cachoeiras, é mais quando o terreno do rio é mais acidentado, apresentando pedras. Isso deixa a força da água mais corrente, né? Mais forte. Ou seja, quanto mais obstáculo tiver, mais forte vai ser aquela tromba d'água, né? Então, Poti, né? Isso. Então, o cânion do Rio Poti, lá em Castelo do Piauí, eu acredito que não tem. Mas, enfim, o raft não é uma coisa que se faz aqui no Piauí, por exemplo. Mas é um esporte de aventura que desce corredeiras, né, dos rios num bote. E aí tem vários níveis também, tá? E eu até falei que o mais interessante, o que eu preciso para fazer raft? Quais seriam a habilidade que eu precisaria? Equilíbrio, concentração, força nos braços. Aqui nem precisa ter um condicionamento extraordinário, não. Precisa ter muito equilíbrio. Mas aí eu trago uma dinâmica para vocês. Preciso ter equilíbrio, mas eu preciso saber nadar muito bem. Uma coisa é você nadar em piscina, outra coisa é você nadar no rio turbulento. Eu até contei que uma vez eu fiz kite, eu já fiz kite. Kitesurf, gente, é uma prática do mar, né? É uma pipa que você está conectado com a prancha, uma prancha pequena. E eu sei nadar, desde criança eu nado, já fiz aula de natação e estava em alto mar, não estava em alto mar, mas estava dentro do mar, num local assim mais afastado da praia. E a minha pipa, ela caiu, porque dependendo, se você não souber manobrar, a pipa cai. Demora um tempo, gente, para levantar. Né? Você pegar. Quem tem experiência, levanta rápido. Se tiver vento, ok, levanta super rápido. Eu confesso para vocês que apesar de nadar, saber nadar, a prática com a água, ela requer que você tenha muito controle emocional, tá? Porque você vai lidar com uma situação que você precisa se manter calmo para lidar com o imprevisível, certo? E o que aconteceu comigo? Eu já sabia nadar, eu estava com o meu instrutor, né? Eu estava como se fosse garupa, fazendo as manobras aqui com o meu kite, velejando. Meu kite caiu e quando meu kite caiu, eu comecei a afundar e comecei a querer voltar.
Nessa hora eu comecei a entrar um pouco de desespero. Porque quando eu comecei a afundar, gente, eu não senti mais o chão. E uma coisa é você estar no mar, colocando os pezinhos no chão. Outra coisa é você estar no mar, sem colocar o pé no chão, sabendo que ali tem peixe bem grande, né? Que é uma coisa você tá lá com as piabinhas pequenininhas. Outra coisa é tu tá no mar e passar um peixe gigante do teu lado. E eu me apavorei. Confesso para vocês que eu me apavorei, literalmente. Eu fiquei muito nervosa na hora, que aí foi preciso meu instrutor falar, calma que a gente vai levantar, deixa que eu levanto. Eu não estava conseguindo, eu tentei umas 4 vezes, não consegui levantar o kite. E aí eu já comecei a afundar e subir, e o meu instrutor foi que ele me puxou e disse, calma que a gente vai sair daqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que a água, ela traz uma sensação de muita insegurança. E às vezes não basta saber nadar. Rafting não é só saber nadar, é saber nadar em águas turbulentas. Entrar no mar não é só saber nadar, é saber que mar tem correnteza, que mar puxa, que mar te leva para longe, que mar tem peixe muito grande. E dá medo, viu? Dá medo de verdade. Quem faz kite, eu conheço várias pessoas que fazem kite, os peixes grandes passando do teu lado. A sensação é horrível, gente. Horrível porque a gente não está acostumado a ver peixe grande. Eu, particularmente, não sou acostumada a ver. Então, a única vez que eu me deparei que eu estava pescando, que eu peguei um peixe grande, eu fiquei apavorada. Porque a sensação, ela não é boa. A sensação é boa e é ruim, dá medo. Eu era criança quando eu lembro disso, eu estava pescando e puxei um peixe grande, eu fiquei com medo. Então, talvez tenha até sido isso, mas confesso para vocês que essa sensação de saber que tem um peixe enorme do teu lado ali não é boa. Não é boa. Ainda mais que os peixes não são bonitos, né? A gente fica meio que com medo. Então, rafting, eu preciso saber nadar bem, tá? Saber ter experiência com corredeira, saber que a água leva, saber como me desviar, tá? De situações de perigo. O mar, gente, por exemplo, o mar puxa. O mar pode te puxar muito para dentro, como também pode te jogar muito para o lado. Então, a gente tem que saber onde está a correnteza, onde está o vento, para poder nadar, para poder sair da situação. Então, eu só consegui sair porque meu instrutor estava comigo, tá? E ele conseguiu levantar o kite, senão eu ia ficar lá, à deriva, né? E aí teria que ir, e o mar pode te puxar mais para dentro e tu ficar mais à deriva. Nessa hora, tem alguns procedimentos que a pessoa faz. Ó, não consigo levantar o kite, alguém tem que ir lá de fora, como eu falei, te socorrer. Professor, e se o kite cair, né? Se você não souber, se você estiver muito cansado, não conseguir sair, alguém tem que te resgatar. E se tiver só, como é que faz? Aí fica lá, deriva. Entendeu? E aí é por isso que eu falo, não dá para fazer um esporte de aventura sozinho. É muito perigoso. E eu lembro que eu tenho uma colega, que ela é kitesurfista, ela tinha certa condição, né? Porque não é esporte barato, é um esporte realmente de rico, né? Esporte que precisa a pessoa ter financeiramente um equipamento que é muito caro. Ela disse que pagava o dinheiro que fosse, mas ela não ficava só. Nunca no mar ela ficava só. Porque se ela tivesse alguma coisa, tinha alguém sempre para resgatá-la. E ela estava coberta de razão. Tá? Então, no raft, por exemplo, a gente tem várias classes. A classe 1, a classe 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. E isso vai variando, tá? De acordo com as possibilidades da água. Tá? Então, a gente tem na classe 1 águas rápidas com poucas obstruções. Na classe 2, corredeiras diretas com manobras ocasionais. Na classe 3, a gente tem aí uma corredeira mais intermediária, ondas moderadas e irregulares. No 4, já são avançadas, corredeiras intensas com águas turbulentas. Na 5, especialistas. A gente já tem corredeiras longas e com muita obstrução. E na 6, aí já é nível de bastante dificuldade, muita imprevisibilidade. Tá?
E aí a gente vai falar aqui um pouquinho do arvorismo. Arvorismo que é uma prática super simples. É onde a gente está no topo das árvores. E a gente faz trilhas, né? Como se fossem trilhas suspensas. Seriam trilhas suspensas. O que é o legal do arvorismo? Exatamente o desequilíbrio. As plataformas podem ter aí desequilíbrios e podem te proporcionar aí um trecho de bastante dificuldade. Muita gente, eu falei que eu tenho pavor, né? Não tenho pavor à água, mas eu tenho pavor a peixe grande. Tu imagina tá navegando, tá velejando, tá velejando e de repente tu encontrar ali um peixe gigantesco do teu lado. A sensação deve ser muito louca, né? Do mesmo jeito do arvorismo, a sensação de quem tem medo tem vertigem com a altura, tá num percurso onde imagina a pontezinha ficar balançando, né? Essa sensação ela é muito ruim. Mas é esse ruim que o povo gosta de fazer, né? E geralmente, gente, o arvorismo acaba numa tirolesa, né? A pessoa começa, sobe as árvores, aí vai fazer uma tirolesa, que é um percurso onde a pessoa se solta e vai um lugar bem distante, uma tirolesa bem longa. Tem vários lugares aí que a galera faz muita tirolesa. Travessias de rios, né, que fazem tirolesa. Travessia de pontes, o pessoal faz muito e acha muito legal. Então, como eu falei para vocês, né? Então, o arvorismo a gente tem 2 tipos, o acrobático e contemplativo. No acrobático, eles vão aumentando a dificuldade aí com o tempo, né? Com grau, aliás, vão graduando aí a atividade com níveis de dificuldade. Já no contemplativo, as armações ali é mais fixa, não precisa tanto balanço, tanto desequilíbrio e deixa você um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais confiante. E aí o surf, gente, que é uma das práticas muito praticadas no Brasil. Porém, eu confesso para vocês que eu curto muito surf, mas eu não me arriscaria, né? Primeiro porque o surf, assim como o kite, eu preciso ter um conhecimento grande, não só da modalidade. Eu tenho que saber entender mar, eu preciso saber sobre correnteza, eu preciso saber como eu saio de um tubo quando você está debaixo ali de uma onda. Gente, aquilo ali é muito loucura quando o mar está muito forte. As pessoas acham que pode praticar algumas modalidades com mar muito forte. Quem é especialista consegue, quem não é, se ferra literalmente. E as pessoas acham que não vai acontecer nada, porque é só uma água. Gente, a água mata, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Se você desacordar, se você levar um tubo, ficar desacordado lá embaixo, o tempo é mínimo para sobreviver. Mínimo de verdade. E eu já vi vários incidentes acontecendo com o pessoal que faz surf. Também, né? O filme lá que vocês vão assistir, que eu já deixei aí para vocês assistirem, é maravilhoso, vale muito a pena. O cara conta exatamente toda a história, toda a trajetória de como foi. Tava indo para fazer surfar e lá o cara se acidentou. Lógico, ele não se acidentou surfando, ele se acidentou antes de surfar. E aí ficou paralítico, tá? E é exatamente sobre isso. Mas, meu povo, muito obrigada pela aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente vai se encontrando aí na quarta-feira. Beijos, até mais. Tchau, tchau.